Leão da Ilha do Retiro. Moisés Oliveira. Moisés, como é que estão as coisas? O que você destaca inicialmente? Alô, Moisés. Alô, Vibrante. Aquele abraço para você, para o Diego, para o Mário, para todos os ouvintes. Olha, Vibrante, o Sport joga no fim de semana e aí resta saber de que maneira o técnico Daniel Paulista vai escalar essa equipe, né? Ele não terá o Lucas Lima, a gente até falou ontem sobre essa situação do Lucas Lima. E aí ele tem possíveis substitutos, né? O Johan, que não consegue entregar. Atêncio é aquela situação, né? Sequer foi relacionado para o jogo contra o Bragantino. E tem o Mateuzinho, que pode ser utilizado como esse meia. Então, estou curioso para saber de que maneira Daniel Paulista vai escalar essa equipe para o jogo contra o Corinthians. Não é jogo fácil não, viu? É um jogo complicado, Vibrante. Mas sem dúvida que é um jogo difícil, jogo duro. E a gente passa, por exemplo, aqui a última escalação do Corinthians e a gente vai ver as peças, né, individualmente falando, dos atletas que o time do Corinthians tem no plantel. Eu, se sou Sport, para não passar vexame, mandaria agora um e-mail para os jogos, claro, depois o Sport tem o Corinthians aqui, aí vai pegar o Fortaleza, pega o Fluminense aqui. Não tenho intenção de enfrentar Cruzeiro e Atlético em Belo Horizonte. Voltarei posteriormente. É melhor, porque ou o Sport bota na cabeça que já caiu, ou vai ficar iludindo o jogador e o torcedor, porque já caiu. Tem que planejar 2026 para ontem. Se ficar com essa conversinha de que não, que ainda tem chance, um abraço 26 também, viu? Depois não diga que eu não avisei. Tô fora, Vibrante. Eu tenho um problema grave, que é quando eu concordo com o Mário. Eu fico extremamente preocupado. Existe isso, né? Rapaz. Isso é muito perigoso. Já não vai dormir. Muito. Não, é sério, velho. De ponta... E ainda falando de ponta. Tô fora, peraí. Você bagunça todo o seu dia, meu amigo. Tô fora, velho. É verdade. O sono fica prejudicado, mas... Tá. É porque eu venho há muito tempo pensando dessa forma e falando isso. Mas você vai concordar que o Sport não é pra jogar contra o Cruzeiro? Não, isso aí não, peraí. Também não fiquei tão doido, não. Aí é só a doideira dele. Mas que o Sport já foi pro brejo, já foi, falando do popular. E a preocupação com a próxima temporada. Por exemplo, o Diego, Moisés, rapaziada toda, tá soando estranho pra vocês essa ausência do Sérgio Oliveira, que já não vai voltar contra o Corinthians, já não se fala mais dele. Será que é só esse machucado mesmo? Tá soando estranho pra vocês? Eu não tô querendo insinuar nada não, é uma pergunta mesmo. Não, tá sim, porque quando você vai analisar, o atleta tava na transição para o jogo antes contra o Vasco. Aí, claro que ele não jogou ali. Aí, depois do Vasco, teve uma parada de 15 dias. Se imaginou o quê? Sérgio Oliveira tá na transição, não vai ter jogos esses fins de semana, né? Porque teve aquela questão lá da data FIFA. E aí o atleta vai voltar contra o Red Bull. Voltou? Tô esperando. Não voltou. Então assim, como é que fica? E para esse jogo contra o Corinthians, pelo que eu tô entendendo, pelas informações do Vinícius, aqui também vai ficar fora. Então para mim tá estranho, né? Espero que ele realmente tenha esse processo de recuperação. Quando voltar, volte 100%. Até para o atleta mesmo, né, que é importante. Mas é um jogador que parece que nem faz mais parte do elenco, né? Já percebeu isso? Ô Moisés, mundo, né? até para endossar um pouco do que você vem falando sobre o Sérgio, ele só tem 8 jogos com a camisa do Sport na Série A. 8 jogos, 1 gol marcado e não atua desde julho. Aliás, desde julho, isso no jogo contra o Juventude, que o Sport perdeu por 2-0. No contra o Botafogo, ele chegou a ser relacionado, mas não entrou. Depois disso, já são quase 2 meses. Então, é um jogador com um altíssimo custo para o clube. O salário dele não é nem trocado de bolso, muito pelo contrário. É um salário altíssimo. Você tirar um jogador do futebol europeu, que estava no Olympiacos da Grécia, que hoje joga Europa League, Liga dos Campeões. Você tirar um jogador com esse gabarito que tem o Sérgio, trazer para cá para não jogar é complicado. Então, não é apenas a questão da lesão que o jogador tem. Existe alguns pormenores que até então não foram revelados, não foram então esmiuçados, mas a grande verdade é,
O Sérgio Oliveira faz falta? Tecnicamente falando, sim. Mas em se tratando de momento, não. É uma peça figurativa no atual elenco do Sport. Agora me diga uma coisa, rapidinho aqui. Como é que o destaque da Copa Argentina, Atencio, não consegue jogar nesse time do Sport? Alguém pode explicar isso? Você tocou num ponto interessante, Moisés, porque o Rodrigo Atencio, eu acompanhei alguns jogos dele no Central Córdoba no passado, e ele foi muito bem. Muitos falam assim, porque o futebol argentino é muito baixo, o nível é muito baixo, mas ele foi o responsável, aliás, ele era o maestro da equipe do Central Córdoba, que foi campeão da Copa Argentina e levou o time para a Libertadores pela primeira vez. Então na Argentina ele foi um absurdo, um jogador jovem, foi bem valorizado, o Sport trouxe ele por 12 milhões, um investimento altíssimo, 12 milhões de reais. Só que cadê esse talento? Cadê essa habilidade? Fez alguns gols no Pernambucano, da Copa do Nordeste, mas na Série A está sendo uma lástima. Tem até um lance que eu lembro dele, que ele recebe uma bola, ele tenta finalizar pro gol, ele fura. Ele fura bizonhamente. Cadê o futebol de Rodrigo Atencio? Ele deixou na Argentina? Porque é isso que parece. Eu tenho a impressão que, viu, Vibrante, que ele não... Veja, essa é uma impressão minha, tá? E quando ele estava sendo negociado, teve todo ali uma demora, né? Porque no primeiro momento falaram que ele não ia vir mais. Aí depois se contratou ele. Eu tenho pra mim que parece que ele não queria vir pro Sport. Desculpa, tá? A sinceridade, mas na minha cabeça é isso. Não tem condição, gente. Ele foi o destaque da Copa Argentina. Ele desaprendeu a jogar, foi? A questão é que no Sport, infelizmente, 25 é para ser apagado. Mas ganhou o Pernambucano. Ganhou como? Escalando a montanha, quase que eu não vou conseguir subir. Esqueçam 2025. É o que eu estou dizendo. Planejem com antecedência, não espere terminar a Série A dia 7 de dezembro para poder dizer, não, a gente vai passar não sei quantos meses, quantos dias fora, porque o Pernambucano é tiro curto. Se nada mudar, 7 rodadas, 2 jogos para semifinal e 1 da final. Vai botar time reserva? Tem que se ligar. Já é o primeiro erro. Tem que jogar o time principal da primeira rodada pra frente. Tem que correr. Se ficar esperando eu não caí ainda não, porque a matemática, o bolo desandou faz tempo, amigo. Infelizmente. Porque se eu não sou, claro, tem outras vozes, mas eu torço demais pelo bem do futebol de Pernambuco e pelo esporte com de um modo geral, Vibrante. O Vibrante, Mário, só para endossar um pouco mais sobre essa parte do Rodrigo Atencio, vou pegar um exemplo de um outro argentino. O Botafogo tem Álvaro Montoro, garoto de 18 anos, que veio do Vélez Sarsfield, vem comendo a bola, titular absoluto. Então percebam a diferença entre o jogador, o nível de motivação de um para outro. O Montoro chegou rapidamente no Botafogo, se adaptou e vem sendo uma peça importante no time do David Ancelotti. Agora, o Rodrigo Atencio vem sendo uma peça totalmente distante do meio para frente, porque você não pode contar com ele para armar, porque ele não consegue mostrar aquele bom futebol do ano passado. No ataque, na ponta direita, também não. É um jogador que acaba sendo uma peça nula, né, ofensivamente. Então, percebam a diferença de motivação entre um jogador e outro. Estamos falando de 2 jogadores jovens. O Álvaro Montoro tem 18 anos. O Rodrigo Atencio tem 22. Então, assim, nessa faixa etária, né, entre os 18 aos 23, deveria estar o quê? Explodindo, aproveitando o nível brasileiro, né, o nível de futebol brasileiro que é muito alto, em comparação ao argentino, né, mais técnico, mais refinado, mas simplesmente o Atencio vem sendo uma peça muito destoante, deixando a desejar. A única diferença é que é Botafogo que tem um elenco X e o Sport que tem um elenco Y, né? Eu vou anotar aqui, não presta não, um dos candidatos é Diego Eduardo, é Álvaro Montoro o nome do jogador, Álvaro Montoro, eu só passei uma informação. Não, você comparou o Botafogo com o Sport. Não, eu não comparei absolutamente nada. Meu amigo, se você colocar qualquer jogador aqui da base lá, vai jogar. Mas o de lá não vai conseguir aqui. Você põe a sua mão no fogo. Não. Que brincadeira. Põe a sua mão no fogo? Não, eu não. Vai queimar minha mão. Tô fora, amigo. Tô fora. Boa sorte. Agora, a falta de, pelo menos, se referir para a torcida sobre planejamento para o ano que vem, eu acho realmente um erro drástico. E não precisa virar para o torcedor dizendo o seguinte, caímos para o campeonato da Série B do ano que vem. Não é disso, não é isso. Não é escutar essa frase. Apesar de que um dos diretores, apenas um até agora, soltou isso, que foi o Ambrogini, foi ele mesmo, foi, Gasparino não, aí já mais recente agora, eu achei muito ruim a última entrevista que foi concedida por ele, mas o Ambrogini lá atrás, ele disse, se houver a queda, a gente vai estar firme
sem atraso salarial, alguma coisa ele já se referiu. Então eu acho que o torcedor ficaria até mais aliviado de saber que há um trabalho em paralelo, há uma programação para o caso do Sport cair para o campeonato da Série B. Para cair quanto é que o Sport tá faturando de cota na Série A? Só de cota. Alguém tem essa informação ou não? Mas cair para um patamar de 10 milhões e meio, que é o que se paga na Série B, e é, né, mais ou menos isso. Então, seria importante para o torcedor ir tomando conhecimento do que é que o Sport vai estar planejando para a próxima temporada. Qual é o percentual hoje de chance de queda? 96,1%. 96,1% é a probabilidade, faltando 17 rodadas. Não é para estar falando que é um planejamento paralelo? É claro que sim. É óbvio que sim, que tem que estar se falando. Com um percentual altíssimo desse. Né? Vai ficar se apegando sempre àquela história do Goiás, que saiu arrancando. O Goiás já tem começado a arrancar, viu? O Goiás, quando deu aquela virada quase única no Brasileirão, ele começou a virada assim que o retorno começou. Ele começou a ganhar jogo, ganhava dentro, ganhava fora, foi assim que ele girou, para poder escapar de rebaixamento e até se posicionar bem. Mas começou logo que virou o retorno. O Sport já virou o retorno e não está tendo reação. Então não dá para ficar se apegando a esse tipo de situação. Vamos ouvir agora o atacante do Sport, Zé Roberto, que explica a etapa da recuperação pós-cirurgia do ligamento cruzado do joelho. Sobre a recuperação aí, eu estou em um momento chave ali, né? Reta final de preparação, de fortalecimento muscular, para poder estar bem fisicamente e 100% saudável, para poder ajudar novamente o esporte. Então, eu estou naquela pré-transição, estou ainda ganhando mais fortalecimento ainda, mas estou indo para campo já, só que não estou fazendo todos os trabalhos possíveis que eu ainda não, fazendo com algumas limitações ainda, até recuperar esse equilíbrio aí.